Vamos para a palavra que está em Isaías capítulo 40. Vamos ouvir o que o Espírito Santo vai falar conosco. Pai querido, dá-nos entendimento. Pai querido, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para te ouvir, que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Senhor, abre minha boca para o Senhor falar e me cala quando for eu mesmo. Não deixe eu falar do meu emoção, do meu coração, mas que venham palavras do teu coração, Senhor, para me ajudar e para ajudar essas vidas. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 40, essa palavra é linda. Vamos lá? O livramento prometido ao povo de Israel. Deus quer dar livramento. Livramento prometido ao povo de Israel. Então, livramento para nós, né? O povo de Israel, aqui era o livramento para o povo de Israel. Só que a palavra de Deus é para todos, né? A palavra de Deus foi para o povo de Israel, é para nós. A palavra de Deus foi para o povo do tempo de Moisés, é para o nosso tempo. A palavra de Deus é para toda a humanidade. Não é verdade? É ensinamentos, é experiência, é testemunho. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Interessante, né? Que Deus diz: consolai o meu povo. E o que a gente tem visto, gente? Pessoas que precisam ser consoladas. Pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas com medo, pessoas que precisam ser consoladas. E aqui ele inicia a palavra dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E é isso, gente, que nós precisamos fazer, consolar pessoas. Com o quê? Com a palavra de Deus. Não com as minhas palavras, mas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem nesse sentido de consolo. Ela vem nesse sentido de cura na nossa vida. A palavra de Deus vem no sentido de ânimo. A palavra de Deus vem no sentido de alegrar. A palavra de Deus vem no sentido de perdoar, de curar, de libertar, de salvar. Louvado seja Deus. E ele vai e continua: falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Preste atenção. Então, o pecado vai ter uma paga em dobro que vem da mão do Senhor, gente. É por isso que nós não podemos viver no pecado. E ele estava falando aqui que Jerusalém tinha passado por isso, e o Senhor tinha dado em dobro a paga por causa dos seus pecados. Olha só. O pecado tem uma consequência tão grande na nossa vida, gente, que o próprio Jesus carregou a cruz por nossos pecados. O pecado, para você, se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus, ele foi para aquela crucificação por causa dos nossos pecados. Ali estava sendo pago os nossos pecados. Então, por isso que nós não temos que viver na prática do pecado. Nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Nós temos que pedir para o Senhor segurar na nossa mão para nós não cairmos em tentação, para nós não tropeçarmos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e continua: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Então nós estamos nesse tempo que está sendo preparado o caminho do Senhor, mas só que esse caminho agora é para o arrebatamento. E ele está dizendo aqui: endireitai no ermo, a vereda, a nosso Deus. Nós temos que endireitar o nosso caminho, gente. Nós temos que endireitar a nossa vida, nós temos que nos consertar. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de você largar a prática errada, é tempo de você consertar a sua vida. Faça um conserto com Deus, se afaste do mal, se afaste do pecado. Ai, irmã, mas se eu me afastar do pecado, eu vou ficar sozinho, eu vou perder a amizade. É melhor você perder a amizade do que você perder a salvação. É melhor você perder a amizade do que você perder o arrebatamento. É
melhor você perder os falsos amigos do que você perder a tua salvação. Então, na nossa vida, tem coisas que tem que sair, gente. Tem que ter um conserto na nossa vida. Se essa pessoa está te levando para o pecado, se afasta. Se essa pessoa está te levando para a fofoca, te afasta. Quantas pessoas eu me afastei porque estava me levando para a fofoca? E vou me afastar se for preciso. Quantas pessoas chegam perto de nós só para falar mal dos outros? Só para falar da vida dos outros? Só para nos levar para a fofoca? Ou você acha o quê? Você acha que, não, eu oro, eu prego e não fofoco, é isso? Não, gente, eu oro, eu prego, mas se vier uma pessoa que vive na fofoca, eu estou arriscada a fofocar junto com essa pessoa. Mas só que na oração, pregando a palavra, o próprio Deus vai e mostra. Tá vendo aí o caminho que está seguindo? Tá vendo aí a conversa que está seguindo? Tá vendo por onde tu tá indo? Te afasta. Tem pessoas que acham que se afastaram da minha vida, não se afastaram não, foi Deus que tirou, porque não vinha com a palavra de Deus, porque não vinha orar, porque não vinha falar de oração, porque não vinha falar da palavra de Deus, mas vinha para falar da vida dos outros. Louvado seja Deus. E aí, eu já ia me contaminar? Eu já ia estar na prática? Louvado seja Deus. Tem pessoas que saem da nossa vida e dizem assim, não, eu não entro lá porque lá tem coisas erradas. Não tem coisas erradas não, foi Deus que te tirou. Sabe por quê? Porque tu não gosta da verdade. Sabe por quê? Porque tu não gosta da oração. Sabe por quê? Porque tu não gosta de viver a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então tem pessoas que saem da nossa vida porque o próprio Deus tira a gente. Louvado seja Deus. Como é que você vai se afastar de uma pessoa que prega a palavra? Como é que você vai se afastar de uma pessoa que ora? Como é que você vai se afastar de uma pessoa que está ali congregando, adorando a Deus? Somente se você estiver no errado. Somente se você estiver na fofoca, somente se você estiver no engano, na mentira, nas práticas erradas. Porque aquele que prega, ele está pregando a verdade. Aquele que ora, ele está orando por libertação. Ele está orando pela cura. E você não quer estar perto dessas pessoas? É porque você não quer a libertação. Você não quer a mudança na tua vida. Então ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. A vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. Presta bem atenção. E o que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplanará. É isso que o Senhor está fazendo na nossa vida, através da palavra. O teu caminho está sendo aplanado, o teu caminho está deixando de ser áspero, o teu caminho que era torto está se endireitando. Você está aprendendo a orar, você está aprendendo a ter vida com Deus, você está aprendendo a se afastar do mal, você está aprendendo a se afastar da fofoca, você está aprendendo a viver em oração, a viver no jejum, a viver no louvor, na adoração. É claro que você tem a sua vida carnal, ora você está conversando, está se divertindo, ora você está descansando, mas tudo sem sair do caminho da verdade e da vida, tudo vivendo com saúde, tudo vivendo com graça, tudo vivendo, louvado seja Deus, sem malícia, sem engano, sem mentira, sem pecado, louvado seja Deus, engrandecido. Então, o que diz? Ele aplanará o nosso caminho. Nós estamos aplanando o nosso caminho, nós estamos nos consertando, nos endireitando, como o Senhor Jesus tem nos ensinado, como Deus tem nos ensinado. Quantas coisas você já se afastou, quantas coisas você renunciou, quantas coisas você tem renunciado para viver no caminho da verdade da vida. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Olha aí, voz que diz clama, e alguém disse que hei de clamar. E é interessante, né? Que aqui as pessoas perguntaram, o que hei de clamar? Gente, o que não falta é o que clamar. O que não falta é oração, gente. Sinceramente, não tem como uma pessoa dizer, eu não sei o que orar.
porque o que não falta é pedido de oração. Voz que diz clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Olha só, gente, o hálito do Senhor sopra. Sopra, louvado seja Deus engrandecido. Nas ervas, seca-se a erva e cai as flores soprando nelas o hálito do Senhor. Aí continua, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então a palavra de Deus, gente, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus vai se cumprir. Pode cair tudo, pode tudo passar, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai executar, Ele vai estabelecer, Ele vai trazer. Louvado seja Deus, nas tuas mãos a promessa dEle. Louvado seja Deus, creia nas promessas de Deus. Se Ele disse que vai salvar você e tua casa será salvo. Se Ele disse, louvado seja Deus, que Ele te dá poder, autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões, Ele te deu poder. Se Ele disse, louvado seja Deus engrandecido, que Ele derruba o gigante, Ele derruba o gigante. Se Ele disse que Ele abre o mar, Ele abre o mar. Se Ele disse que Ele está contigo no deserto, Ele está contigo no deserto. Se Ele disse que Ele fecha a boca do leão, Ele fecha a boca do leão. Então creia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Por quê? Porque ela permanece, porque ela se cumpre, porque ela se estabelece em nossas vidas, ela se firma na nossa vida, ela firma o teu caminho, ela firma o teu espaço, ela firma a tua fé fica inabalável. Louvado pode vir o vento, mas a tua casa está firme como na rocha. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E dizem mais, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, olha só, a Sião sobre tu a um monte alto, todo aquele que prega as boas novas sobre ele a um monte alto. Olha que maravilha, gente. Se as pessoas entendessem o significado de levar as boas novas, de levar o evangelho, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Não levaria o evangelho de qualquer jeito, não. Mas tem pessoas que levam o evangelho de qualquer jeito, né? Tem pessoas que usam o evangelho para manipular pessoas. Tem pessoas que usam o evangelho para ganhar seguidores. Tem pessoas que usam o evangelho para benefício próprio e não levam o evangelho para benefício dos outros, para benefício das almas, dos enfermos, dos que estão afastados do caminho, dos necessitados, dos perdidos. Mas tem pessoas que usam o evangelho para benefício próprio. Louvado seja Deus, e ele diz aqui, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente. Levanta e não temas. Olha o que o Senhor está falando para aqueles que levam a palavra de Deus. Levanta tua voz e não temas. Eita, Jesus, obrigado. Por isso que eu levanto minha voz, por isso que eu não temo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh Deus amado, Deus poderoso. E o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele. Então quem é que nos domina? É o próprio Deus. É o próprio Deus que está aqui me dominando para levar a palavra. É o próprio Deus que está aqui com os braços dele me sustentando. É o próprio Deus que sustenta os trabalhadores do Evangelho de Cristo. Não os trabalhadores manipuladores, não os lobos, né? Não os mercenários, mas aqueles que levam o Evangelho da verdade. Maravilha, né? Como pastor apacentará o seu rebanho. O próprio Deus vai apacentar o seu rebanho. Olha o que ele diz, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, os que amamentam, e ele os guiará mansamente. O pastor é isso que ele faz, ele guia, ele guia as ovelhas mansamente.
O que é guiar mansamente? É guiar na palavra de Deus. Não é guiar nas nossas palavras, porque as nossas palavras não dão direção para ninguém, mas a palavra de Deus dá direção para as ovelhas, dá direção para os cordeirinhos, dá direção para mim. A palavra de Deus, Deus é bom todo o tempo. Deus é maravilhoso. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida do céu aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outreiros em balanças? Então ele pergunta, né? Quem foi que mediu a água? Quem é que mediu os céus? Quem com seus palmos? Quem é que mediu a terra? Que mediu em uma medida o pó da terra? Ó, tudo foi medido, gente. As águas, os céus, o pó da terra em balanças. Aí ele continua perguntando: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Aí ele pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Agora preste atenção: com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ele começa a fazer um monte de perguntas. Tudo isso aqui que eu estou falando é perguntas. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Olha aí, as nações que se acham tão grandes, né? A gente vê nações querendo ser maior do que a outra. Para Deus é como a gota, é como a gota de um balde. Olha só. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Uma nação não é nada para Deus. E as nações querem ser tanta coisa, né? Uma quer ser melhor do que a outra. Uma quer conquistar a outra, uma quer dominar a outra, uma quer ser dono da outra nação, né? E aqui o Senhor pega e diz: a nação é como uma gota de um balde. Oh, Jesus amado, e como um pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas e como uma coisa pequeníssima. Ah, para Deus, né? Para Deus, tem nações levantando um exército contra Deus. Tem nações se preparando para a batalha final. Tem nações se preparando, né, para a batalha final. Tem nações se preparando contra Deus. Tem nações se preparando contra o povo de Deus. E olha o que essas nações são. Para Deus, eles não são nada, nada. É como pó, é como a gota do oceano no balde. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Gente, Deus é grande, né? Deus é grande. Tem tantas pessoas que se acham tão grande com as suas nações. Tem pessoas que olham para aquela nação e dizem assim: aquela nação é grande, aquela nação é rica, aquela nação é poderosa. Não, a minha nação é que pode. Aí vem Deus com essa palavra, né? Deus é maravilhoso. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem comparareis? Ele pergunta. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem comparareis? O artífice grava a imagem. O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de outro. Sábio e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Lembra que ontem eu falei sobre isso? Que pessoas têm medo de imagem. Que pessoas têm medo das imagens que uns adoram, né? Mas ele está dizendo que a imagem não pode nem se mover. Como é que você tem medo das imagens?
Então não tenha medo da imagem, né? Porque aceitou Jesus, que ontem foi falado isso, aceitou Jesus, aí pronto, tu tá com medo daquela imagem, porque você diz que tem aquela imagem é um demônio. Aquela imagem não passa de ouro, de pedra, não passa de madeiro, e ela não faz mal algum. Ela não pode se mover para te fazer mal. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. O pecado é que pode te fazer mal. O pecado é que pode nos fazer mal. Mas a imagem, gente, ela tá lá parada, vai ficar parada. Se tu não tirar ela de lá, ela não se move. Ela não se move, ela não fala, ela não ouve, ela não fala, ela não ouve, ela não faz nada. Louvado seja Deus. Está escrito aqui na palavra. A nossa fé tem que estar em Deus, a nossa fé tem que estar no Criador, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Sabe quem é que faz as coisas? É o Espírito Santo. Sabe quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. Sabe quem é que pode? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, nos ajudar, nos curar, é o Senhor Jesus. Ele sim, louvado seja Deus. Não as imagens, louvado. Elas não podem fazer nada. Ele está dizendo isso aqui. E ele vai e continua. E ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Olha o que é que nós somos para Deus. Um gafanhotozinho. O que que o gafanhoto é, gente? Com sopro ele morre. E ele fala aqui, ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho de Deus, gente. Olha o tamanho do Senhor. Olha o tamanho, olha a grandeza do Senhor. Você tem um Deus grande. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que é criador do céu e da terra. Por que você quer buscar outras coisas se você pode buscar a Deus, se você pode buscar a Jesus, se você pode buscar o Espírito Santo? Tu não precisa criar uma imagem de santo, tu não precisa criar uma imagem de Deus, que nem as pessoas, né, pela Bíblia, já procuraram até criar a imagem de Deus. Então você não precisa criar uma imagem, o que você precisa é crer em Deus. É crer no Senhor Jesus Cristo, é crer no Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porventura não sabeis, porventura não ouvi, ou desde o princípio se vos notificou isso mesmo, ou não atentas para o fundamento da terra, lhe pergunta. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, olha só o poder de Deus. Ele fez o céu, ele desenrola o céu, ele fez a terra para nós habitarmos. Esse é Deus que nós adoramos, servimos. Esse é Deus acima de tudo e de todos os deuses. Esse é Deus, louvado seja Deus engrandecido, que te guarda, que te livra, que te protege. Esse é Deus que pode todas as coisas. Ele é o dono da vida, ele é o dono da nossa vida. Ele deu o fôlego de vida, tempo de nascer, é tempo de morrer. E você que está em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. E ele pega e vai continuando. O que faz voltar a nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Olha aí, gente. E tem tanta gente se achando o máximo, né? Se achando grande, se achando os poderosos. E Deus diz aqui, ó, o que Deus diz? Aqui faz voltar ao nada, aos príncipes da terra. Coisa vã os juízes da terra. E não se aplantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos. É isso que nós precisamos. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem o criou. Estas coisas quem produz por conta é o seu exército, que a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque que, pois, dizes, ó Jacó? Tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus.
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Deus não se cansa. Deus não fica cansado de nós, Deus não se fadiga. O próprio Jesus diz que ele trabalhava e o pai dele trabalhava até agora, né? Então, Jesus, o Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não se cansa de te ouvir, ele quer te ouvir. Ele não fica fadigado de te ouvir. Nós, seres humanos, nós nos cansamos, na verdade. Nós, os seres humanos, nós ficamos fatigados, mas Deus não. Deus, ele está pronto para te ouvir. A hora que você quiser falar com ele vai te ouvir. Ele não fica cansado. Então, por que você não procura ele? Por que você não conversa com ele? Por que você não se chega a ele? Louvado seja Deus. Eu me canso, mas Deus não se cansa. Os pastores se cansam. Louvado seja Deus, somos carne. Louvado seja Deus engrandecido, mas Deus não se cansa. Então, às vezes, você está procurando pessoas que estão até cansadas. Em vez de você procurar Deus, fechar a porta do teu quarto, falar com Deus. Gente, como é que vocês não sabem orar se oração é uma conversa com Deus? É meio que você dizer que você não conversa com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Pelo amor de Deus, louvado seja Deus. Eu tenho tanta gente que diz, eu não sei orar, eu não tenho o dom da oração. Onde que fala na Bíblia, onde que está o dom da oração? Me mostra onde que está o dom da oração. O Senhor disse, o Senhor deu uma ordem para nós orarmos. Jesus orou, Jesus vivia intercedendo. Jesus até agora ainda intercede por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aí tem uns que se dizem crente que não ora. Tem uns que dizem crente que não tem vida com Deus, não conversa com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de intimidade com Deus, não conversa com Deus, conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e vai continuando aqui. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Louvado seja Deus, o Senhor esquadrinha o nosso entendimento, mas o entendimento do Senhor não tem esquadrinhação. Dá força ao cansado. Olha que maravilha, gente. Deus dá força ao cansado. Você está cansado? Deus dá força para você. Às vezes você está procurando pessoas cansadas. Mas busca Deus que Ele vai te dar força. Você que está cansado do teu marido, está cansado da tua esposa, está cansado dos teus filhos, está cansado dos teus amigos, está cansado do trabalho, está cansado das lutas, está cansado da ingratidão, está cansado dos mal dessa vida, das fadigas dessa vida. Ele diz aqui, que Ele dá força ao cansado. É por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque se você sabe, se você está sabendo disso, o que você vai fazer? Pai, a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. Você tem que chegar com Deus e dizer, Senhor, estou cansada, me dê forças. Me dê força para me vencer esse dia, me dê forças para trabalhar, me dê forças para cuidar da minha casa, me dê forças para cuidar dos meus filhos, me dê força para cuidar dos afazeres do dia, me dê forças na madrugada para orar. Ele está dizendo aqui, ele dá força ao cansado. E o que a gente vê? Pessoas dormindo de tanto cansado, de tanta fadiga. A gente vê pessoas que dormem a noite toda. Tem pessoas que o seu cansaço tira o sono. Sabia disso? Às vezes, quando eu estou muito cansada, eu não consigo dormir. E aí eu preciso orar, Senhor, eu estou aqui elétrica. O cansaço... Você já fez isso? No dia da mudança, no dia que eu me mudei, eu estava tão cansada que eu não conseguia dormir. O cansaço não estava fazendo eu dormir. Foi preciso orar, Senhor, eu preciso descansar minha carne. Eu preciso de estar renovada. Foi como eu dormi.
Mas aí você fica a noite toda acordada, mas tu não ora. Você fica a noite toda acordada, mas tu não pede o descanso do Senhor. Tu não pede o sono do justo. Você entregou tua vida para Jesus, peça o sono do justo, mas não esqueça de dizer: Espírito Santo de Deus, me acorde para orar. Porque se eu não falo, Espírito Santo de Deus, me acorde para orar, eu vou dormir até não sei que hora, gente. Mas se você está cansado, peça a força de Deus. Eu quero ver qual é o ser humano que não se cansa. Tenha atenção. Dar força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. A gente tem que entender, gente. A gente se cansa, mas nós não vamos viver cansados. Por quê? Porque Deus te dá vigor, porque Deus te fortalece. A igreja é diferente. A igreja tem que ser diferente na terra. Você não tem que ser essa igreja cansada, essa igreja que só dorme, essa igreja que não está desperta, essa igreja que vive doente, né? Louvado. Ei, preste atenção que você tem um Deus que te fortalece, você tem um Deus que te renova, você tem um Deus que te cura, você tem um Deus que vivifica. Lembra lá de Moisés, gente? Moisés, ele passou por tudo aquilo e o Senhor renovando as forças dele. O Senhor renovou a força de Davi, gente, que Davi viveu vários anos. O Senhor renovou a força de Abraão, que Abraão foi pai. Gente, nós somos a igreja. Coloca isso no teu coração. Você quer viver como se você fosse uma pessoa do mundo. Você quer viver sem força, fadigado, sabe por quê? Porque você não busca o teu Deus que te renova, que te dá vigor, que te fortalece. Abraão é um exemplo, Moisés foi outro exemplo, Davi foi outro exemplo. O ministério de Jesus só foi tantos anos. O ministério de Jesus não foi até a velhice, mas Pedro, mas João, se você olhar para todos eles, o Senhor estava fortalecendo Paulo, o próprio Paulo. Mas a igreja quer viver como doente, a igreja quer viver sem força, a igreja quer viver fatigada, a igreja quer viver como se não tivesse um Deus para renovar a igreja. Pelo amor de Deus, gente, vamos despertar. A igreja é poder na terra. A igreja é poder na terra. A igreja é força na terra. A igreja é luz na terra. A igreja é sal na terra. A igreja é diferente do mundo. Mas você quer ser igual às pessoas do mundo? Você quer viver como as pessoas do mundo? Eu não aceito isso na minha vida, gente. Eu não aceito. Tem coisas na minha vida que eu não conto aqui porque vai escandalizar. Porque os que têm pequena fé pode não entender. Os que têm pequena fé vão dizer que eu estou contra isso, contra aquilo, vão colocar a palavra contra mim. Louvado seja Deus, mas eu prefiro viver aquilo que está escrito aqui na palavra. Eu prefiro guardar no meu coração o que está na palavra. Eu prefiro buscar um Deus que me dá força, que tira o meu cansaço, que me renova, que multiplica minhas forças. Porque a igreja, ela é diferente. Se você não é diferente, se você é igual às pessoas que estão no mundo cansadas, fadigadas, desanimadas, que não tem um Deus para dar força, para curar, para renovar, para fortalecer, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Eu te convido a entregar a tua vida para Deus, porque nós somos essa igreja. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O que falta é nós aprendermos a orar. O que falta é nós aprendermos a pedir de Deus. O que falta é nós aprendermos a buscar a Deus. Muitos não recebem porque não sabem orar. A própria palavra de Deus diz: vós não recebeis porque pedis mal. Não sabes pedir. Então nós temos que aprender a pedir. E como é que nós vamos aprender a pedir? Estudando a palavra. Você está aí cansado, você está sem força. O que está dizendo aqui? Que ele dá força ao cansado. Dá para você orar, Senhor, eu estou cansada. Me dê força para orar na madrugada, me dê força para trabalhar, me dê força para te buscar, me fortalece para buscar a tua palavra. Ele dá força ao cansado. Ele dá força para a igreja dele. A igreja dele quer viver como fraca na terra.
A igreja quer viver fadigada, a igreja quer viver se arrastando na terra. Ei, o Senhor diz para você: levanta e anda. Levanta e anda, porque Ele te fortalece. Se tu cair, tu não vai ficar prostrado não, porque o Senhor vai te levantar, o Senhor vai tirar da cova. Louvado seja Deus. Eita, se você olhar para os patriarcas, e como foi que o Senhor colheu eles? Foi na força, foi no vigor, foi com mulher, foi dando filhos, fazendo filhos, foi aumentando a geração. Ah, irmã, era no início de tudo, era no início de tudo, mas o Deus do início é o Deus do final de tudo. O Deus do início é o Deus da agora. Louvado seja Deus, engrandecido. Se Deus deu força e vigor para os que estavam no início, como é que Ele não vai dar força e vigor para os que estão no final da obra? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A igreja tem que entender isso, porque a gente vê uma igreja sem força, fadigada, uma igreja doente, uma igreja raquítica, uma igreja que só está cansada, uma igreja que só dorme, uma igreja que não está desperta, uma igreja que não está esperando Jesus, uma igreja que não está preparada para o arrebatamento, uma igreja que mais se parece com o mundo do que se parece com Cristo. O de cantarabachuri, de cantarais. Aleluia, Jesus, aleluia. O Senhor quer despertar a igreja. Não deixe as pessoas colocar na tua cabeça que tu é um fraco. Não deixe as pessoas colocar na tua cabeça que tu é um doente. Não deixe as pessoas colocar na tua cabeça que tu não pode mais fazer nada, porque tu tem 60 anos, porque tu tem 80 anos, porque tu tem 90 anos. Ei, você tem um Deus que dá força, que te dá vigor. Você tem um Deus que faz a diferença na tua vida. Você tem um Deus que as pessoas vão olhar, mas o que essa mulher toma? O que esse homem toma? Por que tanto vigor? Por que tanta força? Porque nós temos um Deus na nossa vida. Entendemos e aprendemos? Dá para você ter um pouco de saúde? Dá para você ter uma fé inabalável, dá para você ter uma fé, louvado seja Deus, a um Deus que te fortalece, a um Deus que tira fadiga, a um Deus que tira cansaço, a um Deus que te renova, louvado seja Deus. Porque a gente vê uma igreja, a gente vê que nós não somos cegos. Nós não estamos, não é cegos guiando cegos. Aquele que prega a palavra, não é cego. Agora aquele que só fala um versículozinho, o versículozinho da prosperidade, o versículozinho da cura, o versículozinho da manipulação, né? Pega o versículo para manipular os outros, aí é diferente. Mas aquele que prega a palavra da verdade, esse não. Esse ele sabe que a igreja é diferente, que a igreja é fortificada por Deus, que a igreja é renovada, que a igreja é fortalecida, que a igreja é poder na terra. Ela é poder na terra. Porque tem um bando de crente querendo dizer que a igreja não é poderosa, que a igreja é fraca, que a igreja é doente, que a igreja é raquítica. É um bando de crente: eu tô passando mal, eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu não aguento mais, eu tô fadigado, eu tô cansado. Tá fadigado, tá cansado, mas tu tem um Deus. Tem um Deus que nos renova. Oh, maravilha, Jesus. Vamos encerrar. E ele fala aqui: dá força ao cansado e multiplica as forças às que não têm nenhum vigor. Olha que maravilha, gente. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é perfeito. O nosso Deus cuida de você, cuida de mim, cuida do ancião, cuida do novo. Olha como é que nós vamos encerrar essa mensagem. Deus é maravilhoso. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Não é isso que está acontecendo? A gente tem visto jovens cansados, fadigados. Estão cansados porque vivem na droga. Estão cansados porque vivem no álcool. Estão cansados porque vivem na prostituição. Estão cansados porque não têm uma vida com Deus, né? E esses jovens aí e vivem cansados, fatigados. Passa uma noitada no álcool, no outro dia tá lá, fadigado, cansado, doente, com dor de cabeça, com dor no fígado, enjoado, sei mais o que. Eu já estive no mundo, Jesus me resgatou do mundo. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz: os jovens se cansarão e se fatigarão. E os mancebos certamente cairão. Quem não tem vida com Deus vai cair. Os jovens querem saber de Deus, gente? Não querem.
querem estar lá no show não sei de quem, querem estar no carnaval, não é isso que agora querem? Não é isso que estão fazendo lá no carnaval? Eles se acham os garotões, eles se acham, né, que eles estão fortalecidos, passando a madrugada ali na orgia, no álcool, nas drogas, na imoralidade, na lascívia, na luxúria, e estão achando que são uns tal. Olha o que a Bíblia fala aqui: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que, presta atenção, que aqui a gente encerra, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Qual é o segredo? Esperar no Senhor, confiar no Senhor. Se você confia no Senhor, as tuas forças serão renovadas. Dá para nós guardar isso no nosso coração? Por que você acha que eu estou aqui toda madrugada? Por que você acha que o Espírito Santo me acorda 10 para as 3 horas da manhã? Por quê? Porque Ele me renova. Não é eu que me renovo, é Ele que me renova, é Ele que te renova. Ele está dizendo aqui, se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, se você está no Senhor, as tuas forças são renovadas e você vai subir, vai voar como a águia. Estuda sobre a águia, pelo amor de Deus. A águia vive no alto, a águia vive no... Vamos lá, vamos colocar a águia aqui na Bíblia. A águia, ela vive com pensamento no céu, ela vive orando, ela vive buscando a Deus, ela vive com a fé em Deus, não em si mesma. Ela sabe que a força dela está no alto. A águia leva o seu inimigo para guerrear no alto, sabia disso? Que é lá que a águia guerreia com o inimigo. Gente, louvado seja Deus, mas tem pessoas que não querem viver como águia. Tem pessoas que acham que viver como águia é ser exaltado, é ser maior do que os outros. Não, viver com águia é ser próspero. Tem pessoas que não sabem nem o que é o sentido da águia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A águia representa Deus. A águia representa renovo. A águia representa a visão de Deus. A águia, ela é renovada, suas penas são tiradas, o seu bico, ela mesmo, interessante, né? Que quando o Senhor renova a águia, gente, ela fica sozinha. Tem tanta gente aqui sozinha porque o Senhor está te renovando, porque o Senhor está tirando as penas velhas, porque o Senhor está tirando o que tem que ser tirado da tua vida, para o Senhor te levar para como águia, para o Senhor te dar grandes voos na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas para você saber disso, você tem que estudar a palavra. Para você saber disso, você tem que buscar a palavra. Para você saber disso, você tem que pedir para o Espírito Santo te dar entendimento da palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Maravilha, Jesus. Abraão, com tanta idade, Sara na velhice, eles na velhice se cumpriu a promessa. Na velhice, Abraão ainda continuou. Louvado seja Deus, renovado com força. Eu não vejo Abraão falando, eu estou sem força. Eu não vejo Abraão falando. Louvado seja Deus, engrandecido, que não estava pronto para seguir o caminho. Louvado seja Deus, que Deus estava mandando ele seguir. E Abraão ainda teve até, se eu não me engano, ainda teve outras mulheres. O próprio Moisés, gente, o próprio Moisés, na velhice, teve mulher. O próprio, louvado seja Deus, Jacó, pelo amor de Deus. Aí você tá aí dizendo, eu não posso mais, eu tô cansado, eu tô fadigado. Ei, você tem um Deus que te renova. Você tem um Deus que te fortalece, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então coloca isso no teu coração, não coloca enfermidade no teu coração, não coloca desânimo, não coloca fadiga, vem cansaço, vem enfermidade, mas nós temos Deus. Dá para nós entender isso, gente? Quantas pessoas estão dentro do hospital? Quantas pessoas, você está aí fora do hospital,
Você está aí sendo curado por Deus, você está sendo renovado por Deus, você está sendo fortalecido por Deus, porque você confia no Senhor. Porque você confia no Senhor e Ele tem te curado, Ele tem te renovado, Ele tem te fortalecido, Ele tem te ajudado. E Ele diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Dá para nós orarmos assim? Senhor, estou esperando em Ti, renova a minha força. Não é tua força para te bater em ninguém, não. É tua força para orar, é tua força para buscar a Deus, é tua força para trabalhar, para fazer as coisas. Não é força para te fazer mal para ninguém, não. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí, o que ele diz mais? Mas que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Só vive promessa de Deus quem crer, gente. Você pode pregar, você pode estudar a Bíblia, você pode decorar capítulos, você pode decorar versículos, você pode saber a Bíblia toda de cor, você pode já ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, mas se você não crer nas promessas de Deus, você vai continuar sem viver as promessas de Deus. E ele diz aqui, ó, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, que maravilha, né, Jesus? Vamos sair daqui com essa promessa no nosso coração. Nós confiamos em Deus e na hora que você estiver cansado, fadigado. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes, Senhor, eu estou cansada, me renova. Às vezes eu vou dormir meia-noite para acordar 3 horas da manhã. Aí o que eu digo? Senhor, 3 horas, 3 horas eu tenho que estar acordada. Então me acorda renovada. Eu estou aqui porque eu acordo renovada por Deus. Você acha que se não fosse Deus, vamos sair daqui com essa promessa no nosso coração? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Abraão, com 100 anos, estava gerando filho. Louvado seja Deus. Não venha me dizer que era por causa do que era naquele tempo, não, porque o Deus que fortaleceu Abraão naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Porque tem um povo que diz, não, é para aquele tempo, sinto muito, era para aquele tempo e é para o tempo de hoje, era para Abraão e é para minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque o Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus de Abraão não é o teu Deus? Então, o Deus que cumpriu as promessas na vida de Abraão, naquele tempo, é o Deus que está aqui para cumprir nossas promessas. Basta a gente confiar nele. Entendemos e aprendemos e vamos continuar caminhando, né? Vamos continuar sendo renovados por Deus e vamos receber a nossa promessa, assim na terra como no céu. E eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Deus é maravilhoso, né, gente?